Tem algo mágico no preto e branco, na vida, que as cores nunca vão conhecer e os poetas sempre vão apreciar. E Danilo Carvalho. Me apropriei desse trecho lá do Matrizarte, que achei bem específico para falar de um poeta que, através da sua escrita, fazia toda a diferença dentro desse planeta tão conturbado. E ele, ao mesmo tempo, era uma pessoa doce e uma pessoa forte, determinada a delatar todas as diferenças. Poeta Emiliano. Boa noite. Hoje, então, boa noite a todas. Que bom, muita gente aí. Que ótimo. Vamos apreciar esse compositor, esse autor, esse letrista, esse amigo, poeta Emiliano, um baiano que faria 62 anos, ainda esse mês, mas que há 2 anos tornou-se uma estrela que ajudará a iluminar o planeta, pois era um apaixonado pelo planeta, pela natureza, pelo meio ambiente. E era um delator veemente e sofria demais com todas as atrocidades e todos os maus tratos que esse planeta recebia. Mas enquanto ele pôde estar aqui, ele foi um defensor e ressaltando também toda a sua beleza, toda a sua candura em cada gesto de suas palavras. Bom, não poderia ser diferente. Onde vai olhar deste mar azul, vai se derreter no íris da estrela. Então, onde foi? Saúde, Emiliano. Eu vou chamar, então, para falar sobre esse grande amigo, outro grande amigo, Lailton Araújo, que é um amigo, parceiro, poeta, compositor, cantor e hoje professor de Biologia e Ciências, produtor cultural, muito determinado, justamente diante da música independente, né? Onde que eu tive a graça de fazer parte dessa equipe, fico muito feliz e hoje eu vou trazê-lo aqui para a gente conversar sobre essa terceira pessoa, que é o nosso grande amigo, Emiliano. Aguarde um pouquinho que eu vou chamar o nosso parceiro de mediação aqui. Vamos lá. Lailton, gostaria que você entrasse. Vou aguardar que o Lailton entre. E vou falar um pouquinho mais. Esse nosso amigo, parceiro, grande Emiliano, na Terra está dizendo, não é isso? Lailson. Eita, boa noite, Lailson. Socorro, que bacana. Magda, todos os nossos companheiros mochotenses, né, da grande família Mochotó. Que ótimo, que bom tê-los aqui para ouvir. Eu vi também a Gorete, companheira de vida. Olha, Dalva, uma amiga nossa, muito grande. Estou esperando que Lailton entre, viu? Vamos ver, Kelly, Kathleen, Isaac, nossa, família, muito grande. Esperando o nosso amigo Lailton, que chegue.
Deixem ver, porque essas coisas assim de internet também é desse jeito, né? A gente sabe que... Vamos lá, tem um sinal, vamos ver o que é esse sinal. Então, eu estou aguardando que Lailton tem que entrar, Lailton, para fazer a solicitação de entrada de cena aqui. Ok? Lailton. Vamos estar aguardando um pouquinho, vamos ver se ele tem alguma coisa a me dizer aqui, às vezes ele pode ter mandado alguma mensagem. Então, já está no ponto, então basta entrar. Lailton, você tem que fazer entrar solicitando, eu não estou vendo você na busca aqui, querido. Vamos ver mais uma vez. Ah, tá no Lailson não. Lailson não, tem que ser Lailton. Lailson, irmão de Lailton. Lailton, tenta sair e entra novamente, Lailton. Porque você não está aqui na minha solicitação. Lá, atenção, atenção. Vamos ver, Lailton. Saia e volte, viu? Eu vou te ver aqui imediatamente. Vamos lá. Não tá não, porque você não aparece aqui comigo. Eu tenho que ver as duas carinhas, viu? Para eu te convidar, eu tenho que abrir as minhas carinhas aqui. Ah, ok. Tá bom, vamos lá. Ele disse que já estava aqui, mas é assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Não. Vamos lá. Vamos lá aguardar um pouquinho, que Lailton está a caminho, né? Ah, ok. Lailton entrou. Agora deixa eu pegar você aqui, Lailton. Fica aí. Espera um pouquinho. Caramba. Ah, pronto, ó. Acho que estamos aguardando agora que ele entre. É assim mesmo. Pronto. Tá chegando. Opa! Olá! Foi, tá baixo. Tá bom aqui. E o seu fone? Tô ouvindo você bem, você? Você tá me ouvindo bem, Marisa? Perfeito. Eu também estou ouvindo você perfeito, tudo bem? Graças a Deus. Novas tecnologias. Tá vendo, rapaz? A gente tem que vai se adaptando a elas, não é? Novas tecnologias aqui e a gente estava tentando fazer a conexão, mas Sim. deu certo. Graças a Deus. Que bom. Opa! Então, meus amigos, Lailton Araújo, o pai do Mochotó. Pai, não, vamos dizer que seja o carregador de caixa. Não, aliás, éramos todos, né? Carregador de caixa. Carregador de caixa, divulgador. Holder, enfim, Hold. De tudo, né? De tudo. Muito bom, fazia parte dessa história, muito bom. Isso foi Pois muito importante, foi importante para o crescimento de todos nós, né? Verdade, Marisa. Muito bem, Lailton. Então, a gente está querendo, tá fazendo hoje, tentar fazer essa homenagem ao nosso querido amigo em comum, nosso amigo parceiro, Emiliano, de tanto tempo, né?
E ele vai ser eternamente, porque nas suas obras elas já deixam aí, né? Deixam aí para um estudo que pode ser aberto. Inclusive, você fez um trabalho belíssimo de recolher esse material, que depois, no final, eu vou postar esse material para que as pessoas possam ter esse material todo para consulta, para conhecer a obra. Ele era um escritor, um poeta, ele tinha muita coisa boa para mostrar para todo mundo. Eu acho que é isso que é importante na nossa vida, que é a gente deixar esses frutos, não é? Pois é, a vida da gente, a vida prega cada peça, né? É, Mas eu acho que cada pessoa, ela vive o suficiente, né? Ela vive o exatamente. suficiente porque todo mundo tem uma linha biológica e espiritual. Sim, Então a gente acha que às vezes, mas a pessoa partiu prematuro. Não, eu acho que existe uma linha. Desde a partir do momento que você, falando biologicamente, a partir do momento que você tem um DNA, esse DNA ele já é pré-marcado para uma certa partida, né? E se a gente não pensar pelo lado biológico, a gente vai pensar também pelo lado espiritual. O lado é, espiritual também ele marca a vivência e a hora certa também da pessoa partir, né? Cumprir sim, missões e a pessoa parte. Mas eu acho que nunca é prematuro. Eu acho que tudo tem uma certa. A gente falando de física quântica, né? A é, gente acha que existe realmente um motivo para tudo, é, né? exato. A hora certa. Sim, eu O acho que importante é nada. o que se deixa, é o que se deixa Exatamente. na história. Exatamente. Muito bem, Lailton, você como foi uma pessoa que eu conheci o Emiliano depois, mas você teve esse primeiro contato com a obra, com o próprio Emiliano. Eu gostaria que você conversasse a respeito disso, que é um papo muito gostoso. Marisa, eu vou te pedir 5 minutos apenas para eu fazer aqui uma pequena abertura, tá? Tá, Dessa história aqui, que daria para a gente ficar aqui 20 minutos, não, mas ficar 20 horas falando, que é muita coisa, é muita história, né? Eu vou abrir aqui com isso, por exemplo, a importância de Emiliano na carreira artística da banda Mochotó. é, Veja bem, se a gente pegar a da banda Mochotó, que a gente manda hoje, a gente é. percebe o seguinte. Olha, vou ler agora para você, você vê que pouca coisa mudou do início até hoje, praticamente Sim, mas 36 anos. certamente, é verdade. No estado de Pernambuco, Mochotó é o nome de rio e vale do sertão. Na região de Sertânia e outras cidades próximas, a palavra Mochotó é definida como planície de índios brávios. Mesclando o som universal com a linguagem tupiniquim e calçada, nas influências do folclore do norte e nordeste do Brasil, a banda Mochotó é saúde no interior da arte, na era da internet e falando a língua do povo. Isso é do É, poeta Emiliano, A Saúde no Interior da Arte. olha só, E a partir daí a gente pensa, saúde no interior da arte. não é? 36 anos depois a gente percebe que a saúde, ela está aí É, cambaleando, a arte exatamente. cambaleando, e o poeta já previa isso há 36 anos. Pois é. Eu acho que o Fantástico, né? artista, ele é um visionário, né? Eu sempre acho que o artista é um visionário. Ele sempre está além do seu tempo. Além do seu Quando tempo, é chegam as verdade. palavras, elas já chegam com uma defasagem de tempo, né? O tempo é outro. Posso falar algumas pessoas que tiveram muita importância nessa carreira da banda Mochotó e de Emiliano? Pode falar. Essas pessoas são de fundamental importância, É. porque sem elas não existiria a banda Mochotó, né? Eu quero deixar aqui registrado, até porque isso é história, né? Hum. O Roque de Souza, escritor e historiador, Chico de Abreu, compositor, cantor, músico e produtor cultural, Cássia Camargo, publicitária, produtora de TV artística e cultural, compositora e artista. Nilza Spinelli, publicitária, design e artista gráfica, e Onde Mitz, que hoje está no Canadá, que é jornalista e publicitária, Walter Duarte, que fez parte, junto com o Emiliano, dessa empreitada, que era empresário artístico e palestrante. Nunca mais viu o Walt, praticamente mais de 30 anos. Olha Lili só. Portela, grande jornalista e produtora de rádio, foi produtora da Rádio USP lá com Inesita Barroso. Wilson Mou, grande produtor de TV e radialista. Essas pessoas tiveram grande influência, porque foi, na época, junto com elas, e o Emiliano junto, eu É. conheci, inclusive, essas pessoas, algumas delas, através do Emiliano. Que bom, né?
Ele foi, eu acho que ele foi um condutor também. Embora ele tenha a vida da gente sempre passa por outros desafios, mas assim eu acho que uma linha de condução ele começou a construir a partir daí, né? E me diz aí como foi esse primeiro encontro de vocês, que foi inusitado, uma coisa bacana, no Centro Então Cultural. vamos lá. Começando, eu trouxe aqui uma relíquia, olha só que bacana. Vou mostrar só o papel, porque não dá para ver de longe essa relíquia, ó, que bacana. Bem do jeito, ó, mas acho que dá para ver aí. Que legal, ó. Tá vendo isso aí, né? Então, isso aqui foi o seguinte. O ano de 1984, o mês de maio, aconteceu o programa de auditório da radioatividade do Centro Cultural São Paulo, Espaço ao Ar Livre, aquela área ali onde tem uma grama. Sim. E aí, a radioatividade convidou uma série de artistas da capital, mais de 700, e fez um encontro lá dos selecionados, a média de 30 numa tarde. Nesse momento, o Emiliano ganhou, nessa tarde, como poeta, o Grupo Mochotó ganhou como compositor com a música da gente. Nós lançamos essa música, Um Urso no País das Travessuras, e aquela cantora que todo mundo conhece, que hoje é famosa, a Fortuna Joyce, ganhou como melhor cantora. Nossa, Fortuna, grande Fortuna, né? E aí, nesse meio aí, foi lançada uma música que se chamava Inútil, do Traje a Rigor. O Traje a Rigor se lançou nesse dia com essa música Inútil. E depois o Roge foi fazer parte do júri. Ana de Holanda dirigia, que foi a ministra da Cultura, dirigiu o Centro Cultural de São Paulo. A partir desse momento, esses vencedores da tarde, que foram 4 ou 5 ou 6, não lembro bem, participaram de uma segunda sequência no Centro Cultural São Paulo, aí dentro do Centro Cultural, na Sala Dom Irã Barbosa. Olha só. E cada um teve um espaço lá dentro para apresentar 3 ou 4 números. Emiliano apresentou 3 poesias, a Mochotó apresentou 3 músicas. A partir desse momento, chegou no camarim um cara lá, parecia com a cara do Belchior, do bigode, e era o Emiliano, conversando com a gente. Vamos fazer umas parcerias, olha, eu faço letras, eu faço poemas. Uau, e aí, o que vocês acham? E os irmãos Mochotó falaram, você é o 5º irmão. Pronto, e Emiliano passou a ser o 5º irmão. Pronto. Viramos 5 irmãos. Que ótimo. Foi onde tudo começou, que bacana. E aí começaram essa parceria. A primeira música que vocês foram construir, eu sei que foi uma sequência de festivais a partir de então, né? Naquela época, década de 80, havia muitos festivais e eu acho que foi o grande boom, assim, principalmente dos grupos independentes, né? De grupos independentes que sabiam trabalhar bem, construir bem a sua melodia, a sua letra. Eu acho que foi um grande boom para todos nós, né? Pois é, eu quero registrar também uma outra curiosidade. A primeira música que eu compus com o Emiliano, eu não vou falar qual foi ainda, vou deixar para depois dessa curiosidade, tá? Vamos dizer que seja a segunda música. Como primeira música, nós criamos Tá Lá na Roça, que é uma música que muito marcou a banda Mochotó. Inclusive, nós apresentamos nesse festival, recebemos assim, 1984, dia 6 e 7 de julho. Olha a curiosidade. Você deve se lembrar disso aqui, ó. Não dá para ver direito. Colégio Lumen Vitae. Lumen Vitae, eu sabia. E aí, tinha duas produtoras lá do festival que eram estudantes. E essas produtoras do festival chamavam Marisa Serrano e Márcia Serrano, grande Márcia, né? Márcia também está viajando por aí no espaço, né? Então a gente por aí. A gente apresentou essa música lá, Tá Lá na Roça, apresentamos a Rainha dos Conflitos. E aí as produtoras acharam que a banda era muito avançada para o nível que estava lá, né? Pronto. E por algum motivo, e adoro até hoje, porque eu adoro presente, né? Ela premiou ao concurso, né? É isso aí? Ao concurso. Colocaram ao concurso. E deram para a gente aí 3 ou 4 livros, inclusive muito bons, e nós saímos de lá muito felizes com essa premiação. Porque aí a gente conheceu mais uma Mochotó. Agora uma Mochotó que estava aí para entrar na banda. Seria Marisa Serrano. E a Marisa, a partir desse momento, começou a entrar na banda.
Pois é, e aí eu fiquei muito encantada, e a gente tinha os contatos, mas o que nós nos reencontramos mesmo foi na Escola Livre de Música, que era até então lá na Ana Rosa, e aí você estava numa fila para ser atendido, e eu encostei e falei assim, nossa, eu conheço você de algum lugar. E a gente começou a travar isso. Ah, eu sou da banda Mochotó. Eu falei, pois é, então, eu sou do Colégio Lumen Vite, que fiz o festival, e a gente começou a travar, e aí você marcou o encontro, que era aqui na Cangerandas, né? É verdade. Inclusive, Aqui Marisa, era tem. o grupo, na Casa dos Meninos, para a gente se encontrar. E eu fui Tivemos. lá. Não, nós tivemos, sabe aonde? Era aqui na rua Cambuís, aqui Cambuí, na isso. Cambuís, que era aqui próximo à 35ª delegacia. Isso. Lembra, né? Aqui no Sim, Jabaquara, mais próximo do metrô. sim. Curiosidade, né? O Lumivit hoje virou a Unify, né? É, Unify. Que é grande universidade também. Sim. Pois é, Marisa, depois disso aí, mais uma curiosidade. Você vê a história, como ela vai se mesclando com outras coisas. Em 1984, eu também trouxe uma outra coisa aqui, vou até para o pessoal, ó, FZL. FZL chama Faculdade da Zona Leste, e essa Faculdade da Zona Leste, nós participamos do festival lá, também como está lá na roça, com a Emiliano. Emiliano tinha uma grande amizade lá com uma universitária lá, que se chamava Nilza Spinelli, olha só. Olha só. A grande Nilza que fez as Meu capas Deus. dos discos da gente. E através do Emiliano nós conhecemos a Nilza Spinelli. A Nilza convidou a gente para participar desse festival. Nós pegamos terceiro lugar, como está lá na roça. Pegamos terceiro lugar. Conhecemos a Nilza, olha, mais uma pessoa se juntou a gente, né? Que mesclou. Sim. E outra curiosidade, a Faculdade da Zona Leste, 1984, hoje se tornou do grupo Cruzeiro do Sul e hoje é a Unicid, Universidade do Estado de São Paulo, do grupo Cruzeiro do Sul, e por coincidência, depois de 34 anos, eu sou um universitário lá. Eu faço Olha curso de só. Ciências Biológicas. Você vê, saí de compositor e hoje sou estudante da própria universidade. Tá E vendo hoje que tem bom? 150 mil alunos. Que Para ótimo. você ver como a história vai se mesclando, né? E Nossa, aí muito entrou bom. a Nilza Spinelli, com toda aquela carga de alegria, amiga do Emiliano. A partir do momento a coisa começou a se abrir mais ainda. Ótimo. Ótimo. Então, Laírto, daí depois, quando foi assim, esse encontro, essa primeira parceria, depois foi estar lá na roça, e como surgiu depois Pupilas Ruivas com o Vanderlei, já estava um processo mais... Tem alguma coisa antes que você queira colocar? Tem uma curiosidade aqui, que essa daí é fantástica, né? Essa curiosidade aqui a gente tem que mostrar, porque não é todo dia que nasce uma obra-prima dessa. Essa obra-prima foi lançada no primeiro disco da gente, olha a cara do bicho, ó, o bolachão. Olha o tamanho. Esse aqui é um LP, se tiver alguma criança por aí que não saiba o que é um LP, vou até mostrar aqui, olha o tamanho da bolacha aqui, ó. É um disco desse Nossa. tamanho. É. Emiliano Vinil. chega pra gente e fala, Lailton, eu escrevi uma música no Clube P, se chama Sampa Porreta, olha o nome da música. Lailton está no ar aí, Lailton sabe da história, né? Tô vendo aqui Lailton no ar. E aí as músicas selecionadas do Grupo IP, depois do final disso aí, que houve o festival lá, que nós não entramos para participar, mas fomos convidados a colocar uma música no LP do festival. Ah, que bom. Juntou lá um produtor e resolveu colocar essa música. Só que essa música nós gravamos em estúdio, uma bela produção, o maestro Mirandinha, muito bem para a época, avançada, né? Só que a letra era tão maluca, que era tão avançada, que nem o Caetano e o Gilberto Gil entenderam nada. Inclusive, nem o Laílson, nem eu. Gravei, e até a última vez que eu falei com a Emiliano, ele falou, Laílton, aquela música lá não era para fazer sucesso. Eu falei, realmente, Emiliano, posso ler aqui um pouquinho dela? Pode Para ler, você ver sim. como ela é avançada. Olha só a letra. Sampa é muito porreta, ágape, cor do sol, odor que na flor me beija. Mas, Sampa, cadê a estrela que imperava no céu, do azul que já vi aqui? Mergulhou na lua, do brilho que pôs chapéu, ou voltou para as cores? Mas, Sampa, cadê a estrela que imperava no céu do grande pai Davi? Inclusive o filho dele se chama Davi. Olha só que bacana, né? Muito bom, Aí né? continuando mais um pouquinho aqui. Sampa é muito porreta, gaveta, sertão menino, rapto do meu coração. Liro e pé de tino, hino da minha vitória, aurora é meu quê de chão.
Mergulhou na lua, do brilho que pôs chapéu ou voltou para as cores. Mas Sampa, cadê a estrela que imperava no céu do grande pai Davi? E assim vai nessa linguagem Nossa Senhora. Meu Deus. metafórica que não dava Legal. realmente para fazer sucesso, né? Não é? Mas eu acho que é uma bela de uma letra, viu? Beleza. O que você sugere que a gente possa colocar aqui para as pessoas ouvirem um pouco da letra, que você possa... Para onde que você está indo agora? O que você quer O que dizer? você quiser colocar na ponta da agulha aí, Marisa? O que você tem aí, uma música aí que você possa... Quer Que fazer você alguma coisa de acha, piano? das que você me enviou, qual que você acha interessante? Porque Para colocar na uma, sequência? você tem Vamos... encantos. Tá. Vamos colocar o Encantos para abrir com Bahia? Depois a gente viaja um pouco. Essa música Encantos, ela foi composta... Pode colocar, Marisa. Pode falar. Ela foi composta em 2009. Em 2009. E foi gravada com a interpretação da Cláudia Romano. Bacana. Só um pouquinho, só para a gente dar uma ouvidinha rapidinho. Dá para ouvir, gente? Essa energia chamada Bahia, chamada Olodum, chamada Ilê, chamada Olodum, chamada Ilê, essa força gigante dos filhos gigantes, samba reggae afoxé, negritude de fé, vamos beber, molejo do pelô, os encantos rolou, nessa pele de flor, vamos beber, molejo do pelô, os encantos rolou, nessa pele de flor. Dessa energia chamada Bahia, chamada Olodum, chamada Ilê, chamada Olodum, chamada Ilê. Vamos beber dessa energia chamada Bahia, chamada Olodum, chamada Ilê, chamada Olodum, chamada Ilê. Lailton, quem fez a produção dessa faixa? Essa faixa, o produtor é o Sérgio Augusto, que é o diretor, né, e produtor do Festivais do Brasil. Festivais do Sérgio Brasil. fez toda a produção e a Cláudia, né, grande cantora, que participou também da Escola Zimbo Trio, colocou a voz. Nossa, ficou uma pérola também, né? Nossa, muito bacana. Então, é bom que eu costumo dizer que Lailton é uma memória viva da história da nossa música independente, da nossa música popular, né, de um grupo. Imagina quantas pessoas que não cruzaram toda a trajetória da Mochotó, né? E eu também tive a oportunidade de estar num período junto, e acho que grande parte desse período. E foi muito bom, porque a gente não tinha um separatismo que hoje tem, eu penso. Lógico, a gente talvez não tenha chegado a um nível mais de grande visibilidade, digamos assim, mas eu acho que dentro do trabalho que a gente se propôs, acho que foi bem válido, né? Pois é, Marisa, o que eu acho mais importante da época era que a gente tinha um certo idealismo, né? É. Idealismo cultural. A gente não pensava só em grana. Quantas vezes a gente viajou, né, Marisa? Pegamos aí esses caminhos, chegamos lá, e às vezes batia e voltava, né? Viajava às vezes 5, 6 horas, chegava lá, fazia os eventos, voltava. Às vezes, Inclusive, para uma cidade para outra, né? de uma cidade para outra, fazia 2 eventos e voltava de madrugada, né? Não, e um detalhe, pessoal, olha, não tínhamos ônibus próprio, não tínhamos nada. A gente começou a alocar ônibus muito depois.
Muito depois. Mas acho que por um grande tempo a gente ia só com ônibus de linha. Gente, imagine a gente com instrumentos, ônibus de linha, ficar parado nas rodoviárias. Gostaria que você contasse uma ação de rodoviária lá, Hilton. Vamos contar uma rodoviária, vamos contar uma estação de trem. Tá, Essa é bom. importante. Tá. Olha, Marisa, em 1986, aconteceu um grande festival, que inclusive é um festival tradicional, que se chama o Canta Limeira. Nós participamos do terceiro Canta Limeira, e aí nessa época, se estiver ao vivo, vai lembrar, o Jorge Garcia, grande Jorge, que depois Até integrou você a está banda. falando do grupo mais socialista. É, o Mais grupo socialista. mais socialista mesmo. Socialista. Pois é, entrou o Jorge chileno, né? O Jorge aí passou a ser mais um integrante irmão da banda. Morou com os meninos lá, né? E o Emiliano, nessa época, era o baixista da banda. Olha, Era aquele nessa baixista assim. época eu não estava, eu entrei depois. Entrei Então, não era no aquele final baixista de primeira categoria, mas era aquele baixista que colocava as notas só o pedal, né? Pum, 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 né? E ficava bom. Ficava bom porque a gente fazia o beabá, né? O beabá da música. E nós participamos do terceiro Canta Limeira. Tinham pessoas muito boas lá, Gil da Mata e outros grandes. Não sei se o Celso Fiafra estava, o Sérgio Augusto não sei também. Sei que é o seguinte, né? Esse festival foi importante por vários motivos. Primeiro motivo, nós pegamos o 7º lugar, estávamos no camarim, e aí bateu a porta lá, invadiu nosso camarim, que se chama Cássia Camargo, olha. Eita, Cássia Camargo, grande figura, amiga, Essa figura. se tornou mais uma irmã da gente. E a Cássia Camargo era produtora da TV Bandeirantes, do programa Brota Júnior. Brota é um dos grandes, né, comunicadores da TV e do rádio. E ela era produtora direta. Aí falou, vocês vão para televisão, vão gravar o Rincão Brasileiro. E conhecemos a Cássia Camargo. A partir disso, que ela adorou a música Pupilas Ruivas, com aquela linguagem toda latina, né? Aí eu já entrei no Rincão Brasileiro. Aí tu entraste na eu já gravação. entrei nessa sequência. Na sequência da gravação, e gravou com a gente, né? Acho que gravou. E a partir daí, mais um detalhe. Foi fantástico isso, o convite para televisão, a volta. Patrícia Mas a Torrezão, volta... amiga, nossa, bem-vinda, Patrícia. A volta foi... Bacana. Patrícia, né? É uma Então, amiga. a volta que foi legal. Terminamos o festival 11 horas da noite, 11h30, e aí do que a gente vai voltar para São Paulo. Fomos para a estação lá de Limeira, estação de trem. Quando chegamos lá, o trem só ia passar 2h30 da manhã. Pronto. Ficamos lá deitados nos bancos como é que chama? Da estação. Frio da gota serena. Pois é. E aí ficamos lá, todo mundo papeando, um frio e começa. O trem chegou, entramos todo mundo no trem, mortos de cansaço, né? E dormimos. Chegamos aqui na Estação da Luz por volta de 7 horas da manhã. Aí um olhou para a cara do outro e falou, e aí, vamos seguir a carreira artística? Vamos pedir demissão, ninguém vai trabalhar mais. E todo mundo largou os empregos. E todos eles viraram artistas e vagabundos para a grande maioria do povo brasileiro. E somos até hoje artistas, errantes, criadores musicais com a mão na frente e outra atrás. Não, até combinou, né, meu? Você rimou bem. Mas eu acho que tudo na vida é uma questão de escolha, então há momentos de um jeito, os momentos de outro. O importante é que a gente faça criar, porque se não houvesse esse empenho, essa determinação, nada de certo ou errado. A gente nunca iria saber até onde iria dar, né? O que iria dar. Eu acho que antes a gente pecar por excesso que por falta, né? Pois é, Marisa, eu acho que pensando assim de uma forma, continuo falando como na parte de biologia. Na natureza existe a cigarra que canta, existe a formiga que trabalha, né? Por que é que o ser humano tem que esse negócio de colocar tudo certinho, né? Você já imaginou agora, em plena pandemia, se não existissem os poetas, e não existisse isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Quer dizer, a gente colocando esse encontro com todo mundo em pandemia dentro de casa, né? Calado, fechado. Se não existisse isso, realmente, como seria? Acho que daí seria um tédio mesmo. Seria uma morte certa, né? Uma morte da alma, né? Então, o artista, né? A música, ela tem uma função, a função de que dá alma. Se você não tiver essa arte, a música para você ouvir, todo mundo fica maluco.
E esse povo não dá valor à arte, acha que ainda que artista é vagabundo. Você chega buscando, de que você trabalha? Olha, eu sou músico, eu sou um poeta. Mas Mas fora em isso, que faz você o quê? trabalha? Mas vamos continuar essa história. O Emiliano tá por aí rindo. Pois é, rapaz, não foi fácil não, pense. Que música você acha que a gente pode mostrar aí? Você não tem, por acaso, tá lá na roça aí em áudio, né? Não, não tenho, tá lá na roça, não. Qual Eu que não, você não quer? tenho. O que você quer mostrar? Isotônico? Então, a gente Vamos fazer o mostrou... seguinte. Oi, Vamos. Eu vou ler um pequeno poema aqui de um livro do Emiliano, que ele tá. escreveu em 86. Ah, E aí legal. você coloca essa música, que é com a voz do Emiliano, tá aí, tá? Ah, legal. Esse livro aqui, olha, eu vou colocar pertinho aqui, olha. Tá, Olha que legal. tá. Tá, Não sei se o Emiliano escreveu se em vê, outros livros. se vê ao contrário, porque aqui Ah, ele tá. lê contrário. Mas aí, beleza. Tá bom. Então, o que acontece? Esse livro aqui se chama Poetas Brasileiros de Hoje, 1986. Olha, em 86. E eu vou ler um pedacinho dele aqui na frente, tá? Araújadas, ó. Os araújos. O meu abraço. Aí ele coloca isso aqui e coloca o autógrafo. E eu vou ler um trecho do meio para você ver que bacana, ó. Tá bom. Ora penso que os países... Desculpa. Ora penso com que os países estão todos os homens, que sob as pontes cada rio segue seu rumo. Ora sinto que todos os seres se perderão nas veredas, que subitamente cortam os pensamentos do mundo. Ora acho que todos nós fazemos por merecer o dia, que ao nascer translúcido recebem sua tez todos os escrúpulos. Ora sinto que no crepúsculo vai nosso sol perecer na sabedoria, que emergindo do acúmulo das experiências nos faz mais estúpidos. É. Profético, né? Nossa, muito, muito. Fantástico. A Dulcinea está falando esse livro, onde é que a gente pode encontrar? Como a gente, Esse livro aqui, eu coloquei... Fala aí. Pode falar, Marisa. Não, fala Esse livro aí, quando a gente lançar naquele arquivo lá que vai estar no Google Drive, eu coloquei no Excel o nome do livro e o link onde ele está. Se a pessoa Ótimo. entrar depois, ela clica lá, vê toda a história, ela clica, ela descobre esse livro vendendo nos sebos. Olha, Ok? que ótimo. E esse link eu vou postar depois com toda a discografia, né? Porque o Sérgio Augusto, ele fez muitos trabalhos para o Emiliano, né? O Emiliano sempre estava atrás de registrar de alguma maneira as suas obras para outros cantores e tudo mais. E ele tem os 2 CDs, parece, que ele fez com o Sérgio Augusto, não foi isso? Se não me engano? Isso, ele fez o volume 4, Festivais do Brasil, que entra essa música da gente aí, que é o Encantos, né? Que a Cláudia Romana canta. E tem aquela outra música que você canta também, que faz parte do CD, que é o volume 6. Sim. Que é aquela música lá no seio, tô lendo aqui, colando aqui. Tá. Ela tá com o nome de No Seio da Mata. Isso, Ela é não sei parceria tua com o Emiliano ou só você é intérprete? eu sou só intérprete. Ah, só intérprete, né? É isso a aí. música e letra de Emiliano. Eu vou colocar um trechinho aqui, tá bom? Tá ok. Vamos ver aqui. Se esse aqui se eu vou conseguir colocar, não sei. Você me passou esse, não sei se ele vai entrar aqui. Eu acho que ele não entra aqui, Lailton. Não entra, né? Marisa, coloca o isotônico com o Emiliano cantando, se não der, tá? Tá bom, deixa eu ver. Deixa eu só tentar mais uma vez, que eu tentei ver se acho alguma coisa aqui. Eu queria essa faixa exatamente. Vamos ver se eu consigo aqui. Não é isso. Não é essa. Não. Tá bom, não faz mal. Eu vou colocar O isotônico. isotônico. Esse isotônico aí o Emiliano gravou, nós fizemos juntos, né? Ele fez a letra e eu fiz a música junto com ele. E aí ele cantou realmente um trecho e eu deixei esse trecho dele cantando, porque ficou muito bom. Olha que legal. A vozinha dele.
seco sai leite, cremoso pra moqueca, quebre no topo pequeno, e o coco grande na pedra, quebre no topo pequeno, e o coco grande na pedra, coco é isotônico, o bicho do milênio, do coco seco sai leite, cremoso pra moqueca, quebre no topo pequeno, e o coco grande na pedra, quebre no topo pequeno, e o coco grande na pedra. O mais interessante, Marisa, Olha só. dessa história, essa música foi criada para Ivete Sangalo. É. Vou contar essa história, uma coisa também. Aí eu canto, né? Pra não ficar de troco pra aquele amor tão nosso. Tem que chegar ao topo pra aquele amor tão nosso. Tem que chegar ao topo. Eu vou ali, volto já. Espere um pouco. Vou no jardim de Alaré, dei uma água de coco. Eu vou ali, volto já. Espere um pouco. Vou no jardim de Alaré, dei uma água de coco. Coco é isotônico, o bicho do milênio. Do coco seco sai leite, cremoso pra moqueca, quebre no topo pequeno. E o coco grande na pedra, quebre no topo pequeno. E o coco grande na pedra, coco é isotônico, o bicho do milênio. Do coco seco sai leite, cremoso pra moqueca, quebre no topo pequeno. E o coco grande na pedra, quebre no topo pequeno. E o coco grande na pedra. Muito bacana, né? Que bom. Esse olha, refrão aí, ouvir, né? ele é fantástico, esse refrão, né? Nossa, você sabe que É, você cara. falou que esse isotônico, agora vou contar um pouco da minha parceria. Tem muita coisa do Emiliano, mas aqui a gente ficaria aqui horas e horas, né? Tem umas 20 horas com histórias, né? Nossa Senhora. Histórias, meu Deus. histórias, histórias. Parece assim, Emiliano parte 1, né? Parte 1 é. Pois é, nem vai dar tudo. Agora é o seguinte, você sabe que a minha relação com o Emiliano, você vê, todo esse tempo de Mochotó, a gente conversava e tal, e ele sempre falava, Marisa, a gente precisava fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falava, vamos, mas vamos, mas eu estava pior que baiano, porque ele falava, vamos, e a gente nunca fazia. Você sabe que baiano vai devagar, né? Ah, Devagarinho. anda igual aquele trem, Maria Fumaça, bem devagar. Pois é, aí o que acontece? Eu sei que no final das contas, a gente nunca perdeu o contato, né? Até antes dele casar com a Gorete, e eu fui na casa deles muitas vezes, foi ótimo. E aí, depois, olha, de uns anos, o filho dele, ele já tinha acho que 5 anos, a Davi teve 5, 10 anos, não, acho que 10 anos, Davi deve ter 20 e poucos anos, né, eu penso. Há 10 anos, ele veio em casa porque ele disse, olha, vamos fazer uma música para uma marchinha. Era uma marchinha de carnaval que ele queria fazer. Então se chamava Pobre, Rico Homem. Então, assim, um trecho disso aqui é assim, e cadê competência para cortar a ganância, deter a fúria do vício, morrer na falta de crença? Ó Deus, para trazer de volta a criança do adultério e do crack da família para a infância. Quer dizer, Olha só. esse é o texto. E aí eu fiz a linha melódica e a gente registrou esse Pobre Rico Homem também. E aí começou esse envolvimento. Ah, vamos gravar, mas ficou assim, bom. Acabamos que a gente não gravou esse Pobre Rico Homem, mas ficou na partitura, ficou registrado. E Goré está dizendo que Davi tem hoje 22. Então, ele tinha metade da idade, ele tinha uns 10 anos mesmo. Isso foi assim, uns 12 anos atrás. A partir de então, a gente começou a ter assim, mais estreitamento nessa construção de parceria. E foi, de segundo, foi justamente o Novo Vício, que eu fiz e falei para ele, bom, então vamos começar a montar, porque eu queria fazer um novo trabalho, assim, então vamos fazer Novo Vício, né? Aí eu vou fazer agora ao vivo Novo Vício, que fala... Essa é inédita, né, Marisa? Oi? Essa música é inédita. É inédita. Então a gente está ouvindo a primeira vez agora, né? Eu fiz... Para o pessoal que está assistindo. Assim, olha, eu fiz quando eu fiz na FINAC o lançamento do Paranoia Urbana, eu pus essa música dentro do repertório, porque era uma música tão pertinente, uma música tão boa, que pena que não tinha dado tempo para entrar no CD, porque foi depois de 2009 onde eu lancei o Paranoia, entendeu? Mas daí
ficou aí o novo vício pra gente trabalhar. Vamos lá. Eu vou fazer só um trechinho, vamos ver, tá bom? Novo vício. Pouco aqui é o que canta a prova, start, aos poucos se move o trio, a alegria que envolve tão pouco por não conhecer a dimensão do ar forte, marcando velho trem, e eu aqui moro sem mim, no mundo ao chão imóvel, em um vulcão, a lava que escorre, a terra que corre por sol, teu corpo, feito criança, a inocência nos olhos, esse perigo, tua garganta, golpe não terá sede pra mais um gole. E se fel da culpa romper nossos poros na contramão, terá na sorte não queira, cego guiado sem visão no coração, tem uma solução na solidão, ver a mais uma multidão, e cada um é mais um em extinção. Tem mais um trecho, mas a gente deixa pra lá. Que bonito. Ô, Marisa. Mas então, você sabe que assim, essa música eu produzi, o Cássio, no estúdio do Cássio Martins, e quem fez o contrabaixo e foi o Celo Baluz, e o Ronaldo Baluz fez a guitarra, e o Manuel Pacífico fez a percussão pra gente. Enfim, tá uma música produzida que vai para próximo trabalho. Beleza, muito bacana, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Sim, pode falar. Não, pode dizer. Enquanto você estava tocando, eu vi aqui um comentário para falar alguma coisa sobre a música Cubatão. Você tem essa música aí? Ou não? Olha, Ou eu falo poema? Que é uma parceria de vocês, né? Isso. Essa Pode música falar. aqui eu vi nos comentários, aqui acho que foi Urbano 3008. Tá bom. Acho que Urbano, eu não sei de onde é, não. Urbano acho que está em São Paulo. Vou ler um trechinho só, né? Tá certo. Essa música Cubatão, ela foi apresentada a primeira vez ao vivo, eu coloquei a melodia, musiquei esse poema dele, nós apresentamos na Funarte em 1988, nós fizemos ao vivo, você ao piano, eu Sim. cantando e a Emiliano fazendo poema, você lembra? Foi ótimo. Inclusive está na internet, dentro daquele bloco que a gente está mandando lá para o povo assistir. Consultar. Ótimo. Consultar e baixar, né? Sim, eu vou ler só um pedacinho, dele aqui. Então, ela inicia assim: Cubatão, Cubatão, Cubatão. As veias dessa terra são os rios que cortam o chão. E as nuvens desse céu devem ter cor de algodão, algodão, algodão. Último bloquinho. O verde está bem fraco, a terra nua sente frio. Deixe uma árvore na serra e um peixe no rio. Cubatão, Cubatão, Cubatão. Então isso aí, na época, o Emiliano fez baseado naquele acidente que houve em Cubatão. Você lembra o acidente da Petrobras lá, que vazou aquele duto, né? E aconteceram mais de 500 mortes. Ficaram muito... Toda a cidade ficou muito prejudicada. Eu me lembro que foi um momento muito terrível, porque a cidade ficou toda... E pior que não tinha como, né? Você não tinha como deter aquilo, já estava no ar. É verdade. E aí o Emiliano fez essa música. Gravíssimos. E ele observou tudo aquilo, né? E aí ele fez essa música. E essa música, por incrível que pareça, ela é muito forte. Até hoje eu chamo essa música de um hino ecológico. Você sabe que... Então, uma das preocupações, por isso eu disse que o Emiliano, ele foi sempre um defensor do planeta e assim, um defensor do meio ambiente. A preocupação dele era em colocar, exaltar todos os déficits que eram colocados, que eram
que danificavam o planeta, né? Então, por exemplo, em cima, na sequência desse Cubatão, eu vou mostrar o Cruel Terráqueo, que foi uma parceria minha, dele, e que teve quem fez o beat que fez a parte da estrutura de base foi um DJ, foi o Ale Portillo, né, que é um grande amigo também, um DJ, e aí eu fui lá e falei assim, olha, a primeira versão eu fiz na casa dele, foi muito improvisadamente, e depois nós pegamos essa base que ele tinha construído, a rítmica, levamos para o estúdio, e lá também quem acrescentou o contrabaixo e percussão e guitarra foi o Ronaldo Baluz, Celo Baluz e o Pacífico. E aí eu e o Martins também, o Cássio Martins, fizemos uma percussão. Eu vou dar uma mostrada, porque ele tem na introdução, eu quis mostrar como se fosse um grupo indígena, sabe? E aí ele, na realidade, ele mescla uma coisa sobre... ele até quando ouviu, falou assim, nossa, parece aquele home indiano que faz você buscar uma paz, né? Sabe quando você faz Como se fosse um mantra, né? Exatamente. Então, em cima disso, aí eu a princípio eu pensei na coisa indígena, mas aí o Emiliano falou assim, nossa, isso aqui parece esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Essa música também é inédita, essa música ainda eu preciso fazer uma produção visual, porque vale a pena, é um trabalho que eu tô, é um desafio, e justamente faz essa ponte sobre todos esses déficits que ele fala sobre o caminho de Cubatão, e ele me disse que um trecho dessa música que fala sobre o Monturo, ele estava indo, acho que para a Bahia, estava indo, e aí ele viu um monte de pássaros pretos, você, nossa, aquilo é urubu. Aí quando ele se deu conta, era um grande monturo que estava lá, e daí ele começou a ver o pessoal, começou a ver as pessoas de longe catando, assim, nossa. Aí tudo isso é um visionário, sabe? Uma coisa que ele busca essas impressões, esses sentimentos e traduz aí em letra. Então vamos lá, gente, vamos lá de Cruel Terráqueo. Tem lixo na lata, saco de plásticos boiando na d'água, e até na Via Láctea tem-se em cada casa produtiva fábrica, tem mais lixo no orgulho do que no monturo, quilos por segundo, envelhecendo o mundo, causando mais danos em cada peito e crânio. Tanto a espelho, ó cruel terráqueo, depois de explodir, será fonoculpado. Tanto a espelho, ó cruel terráqueo, depois de explodir, será fonoculpado. Tem lixo na mata, misturado com bicho, tem bicho engasgado, com cacos de vidro, lixo é sustento, o medonho tormento, e o pesos de circo, examem palhaços, o lixo da Paulista, arde em Cubatão, e o da nossa vista, corrói o coração. O lixo da floresta é de folha e pétala, cigarra alerta, ninguém salva isso não. O lixo da floresta é de folha e pétala, cigarra alerta, ninguém salva isso. A cigarra alerta, ninguém paga o preço, e o pesos do circo desarmem palhaços, mas reciclem o verbo
da palavra ao lixo, e tanto a espelho. Ó cruéis terráqueos, o lixo da Paulista arde com latão, e o da nossa vista corrói o coração. O lixo da floresta Veridiano ser iluminado. é de folha e pétala, cigarra alerta. Ninguém salva comigo, não. Tanto é que tem. Ó cruel terráqueo, depois que existir, será dono do papo. E depois explodir. Será dono ocupado. Desarmem, palhaço. Não vezes o circo, mas reciclem o verbo da palavra ao lixo. E lixo é sustento. O medonho tormento, o lixo nuclear. Sério ecossistema, sangue contamina. Colherei em Minas, e parques cobre, ouro instantâneo. Olha, muita coisa, gente. Fantástico. Eu acho assim. E essa música foi uma coisa interessante porque ela cresceu. Ele me deu a letra. Depois eu tenho um manuscrito, tem uma parte digitada e outra que ele escreveu. E, por fim, eu acabei construindo em cima do que ele escreveu de manuscrito e o que ele tinha escrito digitalizado. Ele falou assim, Marisa, mas era para você escolher uma coisa e outra. Eu disse, pois, eu escolhi tudo. E construí tudo. Aí foi assim que aconteceu. No final das contas, o Cruel Terráqueo ficou assim. Ficou a letra extensa, porque eu achei que tudo era importante, né? Eu também vou colocar para que a gente tenha ele como uma pesquisa. Vai ser muito bacana. Marisa, e eu lembro que nesse arquivo lá, se as pessoas depois quiserem acessar Nossa, lá, daqui a elas pouco, vão... 3 minutos, Laíto, vai fechar. Tem, lá nesse arquivo vão ter mais ou menos 20 músicas em MP3, tem toda a história, tem coisa muito bacana que as pessoas podem usar, uso Sim. pessoal e etc, etc, né? Exato. O que você quer mandar aí pra gente fechar, Marisa? Então, eu tinha colocado aqui a Fina Flor do Milho, mas que era também uma homenagem a Ivete Sangalo, que ele falou a princípio que foi um dos últimos trabalhos que nós fizemos, foi Fina Flor do Milho e depois Entre o Corte e a Dor, que seria uma mensagem, mas eu não sei se vai dar, mas de qualquer jeito, a Elaine Morgado está falando se tem no YouTube. Olha, ainda não subi, Elaine, mas eu vou fazer isso, porque eu quero fazer essas produções bacanas para a gente ter. Mas eu vou colocar Fina Flor do Milho, um trechinho. Olha, bem para Ivete Sangalo, que ele era apaixonado, né? A produção, eu fiz os arranjos, Tony Marshall trabalhou. Tá restando aqui 1 minuto e 52. Vem frevo baiano. Oi? Frevo baiano. Pois é. Bem baiano, era um frevo baiano, justamente que a gente queria isso, entendeu? Aí eu construí esse frevo baiano. Bom, e aí vai, né? E essa é Fina Flor do Milho, que ele fez a princípio para a Ivete, foi atrás de trabalhar, mas enfim, o que não é, não tem jeito, né? Eu só vou terminar com a música Entre o Corte e a Dor. Entre o Corte e a Dor é uma mensagem que eu estou vendo aqui, que eu tenho segundos. Eu vou colocar o finalzinho, tá bom? Vamos lá.
desses